É treta! Gente do céu, me respondam, o que foi que aconteceu agora? A CW enlouqueceu? The Flash enlouqueceu? Eric Wallace perdeu completamente o juízo mental, se é que já não tinha perdido antes? Porque vamos combinar que essa última bomba dupla que a gente acabou descobrindo no último episódio de The Flash, nós só ficamos sabendo através dos diálogos e os personagens pareciam até calmos falando nisso. Sem falar também desse finalzinho de episódio que pode ter nos revelado grandes segredos sobre a origem dos poderes da Morte Vermelha. E vocês querem saber a minha opinião sobre tudo isso que aconteceu. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, aqui neste canal maravilhoso nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E de sobra, é claro que aqui você também encontra os melhores reviews e as melhores explicações sobre a série do Flash. Antes da gente seguir para esse conteúdo maravilhoso, eu não posso esquecer de pedir para você deixar seu like no vídeo que me ajuda muito, clique nesse botãozinho vermelho para se inscrever no canal, ativa as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos amantes de The Flash. Muito obrigado, de verdade. Sem enrolações, vamos direto ao ponto. Todo mundo quer saber a minha opinião sobre esse episódio de The Flash, né? O segundo episódio da nona temporada. Mas se você clicou nesse vídeo com a intenção de me zoar, achando que eu ia falar mal do episódio pra variar, eu sinto em dizer que você infelizmente vai sair daqui desapontado, porque pela surpresa de muitos, eu gostei muito desse episódio. Não! Eu vou explicar um pouco por cima o que eu gostei do episódio, o que eu não gostei, dando uma análise geral da minha opinião, pra depois separar por categorias os tópicos que são mais importantes, que assim fica mais fácil de conversar com vocês. Eu posso dizer que o clima inicial do episódio me agradou muito, porque eu gosto do drama. Esse drama que The Flash coloca de morte, de uma conversa séria, de estar falando sobre uma vida em jogo, coisas do tipo assim, principalmente quando o Grant Gustin tá atuando de uma forma espetacular, eu gosto muito, porque The Flash funciona assim. The Flash funciona com drama, funcionava perfeitamente até a terceira temporada, e eu digo, este episódio foi muito referência à quarta temporada de Flash. Mas peraí, Léo, você falou que The Flash funcionava com drama até a terceira temporada e tá falando que o episódio lembra a quarta temporada? Como assim? Eu falei que The Flash funcionou com drama até a terceira temporada na época do Savitar, o que é verdade. A série até lá tinha uma pegada bem mais dark, por assim dizer. Na quarta temporada nós tivemos um clima mais cômico, mais colorido, mais family friendly. Agradou a alguns, desagradou a muitos, mas tudo bem, vida que segue. O importante é que esse episódio realmente lembrou um pouco a quarta temporada e ainda fez referência a personagens da quarta temporada. E falando em personagens, uma das coisas que eu mais gostei nesse episódio, que eu vi muita gente criticando, não sei porquê, foi a presença do Hartley, o flautista. Eu simplesmente amo esse personagem, desde a segunda temporada, até a sexta temporada, até agora na nona. O ator é fenomenal no papel, parabéns pra quem teve a ideia lá dentro da produção de trazer esse ator de volta, porque ele representa muito bem, porque ele já evoluiu muito daquele vilãozinho meia boca, né, que ele era meio chato lá na segunda temporada, pra esse cara que a gente gosta de ver. A gente gosta de ver, ele é quase que um aliado externo do time Flash em alguns momentos. A parte boa do episódio foi não me decepcionar, pois eu já sabia que seria uma história focada no que aconteceu com a Caitlyn e com a Frost e quem é essa nova personagem, né? Praticamente é um novo alter ego que tá no corpo da Caitlyn. Só que eu não vou me expandir muito nisso aqui agora, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu gostei muito de ver a química dessa nova personagem, que no caso se chamava Snow no começo do episódio, né? E eu vi que a Danielle conseguiu atuar muito, de verdade. Eu acho que é algo incrível de ver quando eles talvez dão uma liberdade assim para o ator inovar um pouco. Mas era muito triste ver que a Danielle estava largada nas últimas temporadas e nesse episódio deu pra ver que a atriz deu um gás na atuação e tava sensacional. Pontos positivos do episódio, com certeza então, foi a atuação dessas pessoas. Grant Gustin, Danielle e o ator do Hartley foram com certeza os que melhor se saíram nesse quesito. Uma outra coisa que eu gostei muito no episódio foi a luta do Hartley com a Andrea Wozzeck, no caso o flautista contra a violinista, né? E algumas pessoas podem ter pensado que era a mesma meta-humana da quarta temporada, que o Ralph acabou gostando dela, que ela também tinha esse poder de controlar ondas sonoras através do violino. Só que não é a mesma personagem, aquela da quarta temporada era a Izzy Bowen e essa aqui é a Andrea Wozzeck. E aparentemente no pós-crise podemos dizer que quem ganhou os poderes e acabou virando essa meta-humana não foi aquela primeira, e foi esta segunda. Pode ser também que a outra exista ainda? Pode, mas levando em conta que na pré-crise o Tartaruga ele era um personagem e no pós-crise
atriz e virou outro personagem, aparentemente mudou. Só que nós sabemos também que tem uma atriz que está confirmada para voltar, e ela também estava na 4ª temporada, que era uma das meta-humanos lá do ônibus do Devil, que é aquela personagem que controla a sorte por onde ela passa. Então pode ser que a outra personagem violinista também ainda esteja viva, mas duvido que apareça na série. E a última coisa boa que teve nesse episódio foi a questão do Capitão Boomerang e da violinista conseguirem ajudar a Red Death a dar sequência com o plano dela. Então agora que eu já falei todos os pontos positivos, vamos falar rapidamente das coisas que eu não gostei desse episódio. Pra quem acha que eu vou perder 15 minutos desnecessários falando mal da Allegra e da Cecile e o quanto elas não deveriam estar na série, eu sinto em dizer que você infelizmente vai sair daqui desapontado, porque algumas pessoas nos comentários acham que eu tenho um hate específico em cima da Cecile e da Allegra, né? Sendo que eu não sou hater de absolutamente ninguém dessa série, eu só acho que são personagens que não tem como evoluir pra frente. Nossa, mas você não tem paciência de deixar eles evoluírem a Allegra e a Cecile na série pra se tornar boas personagens. Blá, blá, blá. Primeiro que paciência eu tenho, a questão é que eles não evoluem, é simplesmente isso. Tanto que a coisa mais relevante que a Allegra fez nesse episódio foi participar da discussão que o time teve, né? Tirando isso, ela não fez praticamente nada. E em relação da Cecile com o Joe, que eu preciso comentar isso rapidamente, mas eu não vou me prolongar, o Joe e a Cecile tendo uma discussão porque o Joe quer ir embora de Central City justamente para que nada aconteça com a Cecile, porque de acordo com ele, ninguém no time vai aguentar a perda dela. Ela vai fazer muita falta para as pessoas. E aí a Cecile, no caso, fala, poxa, mas você tá pedindo pra eu escolher entre proteger a minha família, tipo, ir embora com a minha família, e proteger a cidade, tipo, deixar de ser uma heroína e a cidade vai ficar totalmente desprotegida. O que é engraçado, né? Porque até parece que a Cecile é a única meta-humana da cidade, né? O Flash virou um arbusto agora, de enfeite. Mas agora chega de tortura e vamos falar então do ponto alto do episódio. Bom, praticamente o Mark colocou a Caitlyn naquela câmera, no caso a Caitlyn quis ir por vontade própria, porque eles iriam tentar reativar a consciência da Frost de volta na cabeça da Caitlyn. O que pra mim não faz muito sentido, porque elas já haviam se separado. Não é que a Frost morreu dentro da Caitlyn, elas já eram duas pessoas diferentes. Então essa desculpinha de roteiro de usar o corpo da Caitlyn pra tentar trazer de volta a consciência da Frost, que estava morta em outro corpo, pra mim isso pode ser um pouco forçação de barra para dar a entender o que eles queriam realmente fazer com a Caitlyn. E aí eles tentaram então trazer a Frost de volta e por conta de uma falha de energia não deu certo, a consciência da Caitlyn sumiu e um novo alter ego acabou entrando no corpo da Caitlyn, que no caso foi a personagem que a gente viu interagindo no episódio todo, chamado Neve, ou se vocês preferem dizer, Snow. E a gente viu então que o Mark enganou o time Flash para pegar a máquina do Stalebs emprestada, melhor dizendo, energia do Stalebs emprestada, porque ele queria fazer essa consciência dela puxar as outras duas de volta, no caso a Frost e a Caitlyn. Eu confesso que o Mark estava sendo um pouco canalha de não contar para o time Flash as verdadeiras intenções, só que ele estava pretendendo trazer as duas de volta, ele não sabia do problema que ia acontecer, porque depois da primeira vez não ter dado certo, o Chester explica que se eles não usarem exatamente os cálculos matemáticos do mapa mental da Caitlyn, exatamente como o pai dela fez no primeiro acidente dela para criar a Frost, eles não iam conseguir. Na verdade, eles iam acabar matando essa daí, o que ia ser pior ainda. Aí o Barry descobriu que tinha sim como trazer uma delas de volta, mas somente uma. Porque ao fazer isso, trazendo uma delas de volta sendo a Caitlyn ou a Frost, a outra iria morrer. Não tem como trazer as duas de volta sem prejudicar a outra, por assim dizer. Só que o Mark não sabia disso, por isso que não deu certo nas primeiras vezes. Depois, eles descobriram isso e aconteceu a questão da votação no episódio. Aí metade de um povo votou em trazer a Frost de volta e a outra metade votou em trazer a Caitlyn de volta. Eu não sei vocês, mas eu já deixei claro a minha opinião lá no Instagram da Legado Flash, que aliás, se você não segue a Legado Flash, os links estão aqui na descrição, tá ok? Pra mim, a Frost já teve o arco dela, a morte dela, o desenvolvimento dela, e eu acho que eles tinham que ter trazido a Caitlyn de volta. Só que aí, meus queridos, o episódio dá uma vacilada feia. Não que isso torne o episódio ruim, mas eu vou dizer que a decisão criativa do roteirista nessa hora, cara, praticamente jogaram a Caitlyn e a Frost como se não fossem nada pra fora da série. Porque aparentemente o Barry e a Iris deixaram a decisão com a Neve para ela decidir se ela ia querer entrar na máquina de novo para tentar trazer uma das duas de volta. E ela disse que ela não vai querer isso, que ela vai querer viver a vida dela agora
um destino dela e tudo mais, e não vai tentar trazer as duas de volta. Algumas pessoas podem pensar que isso foi egoísmo da parte dela. Eu não vejo por esse ponto, porque tipo assim, a Frost morreu pra salvar a família dela. A Caitlyn se sacrificou pra trazer a Frost de volta. Ninguém obrigou nenhuma delas a morrer pelo time, teoricamente falando. Então ela não querer trazer elas de volta é justo, teoricamente, porque a Caitlyn deu a própria vida pra essa daí nascer. Tanto que depois ela joga na cara do time Flash. Não é justo vocês estarem brigando agora por eu ter nascido. Desse jeito eu não queria estar aqui, eu não queria ter existido. Vocês ainda estariam tranquilos uns com os outros. No final das contas, então, ela decidiu que ela não ia morrer, que ela ia continuar existindo. O Mark não gostou nada disso. E aí depois o Hartley, no final do episódio, acabou destruindo aquela máquina, fazendo com que a Neve continue viva e não tenha mais chance de trazer a Caitlyn e a Frost de volta. E aí eu vou deixar isso bem claro aqui pra vocês, tá? Caso alguém tenha ficado na dúvida. A Frost morreu mesmo e acho que não tem nem chance mais de voltar. E a Danielle confirmou que a série falou pra ela que isso foi a morte da Caitlyn. A Caitlyn morreu para essa nova personificação, esse novo alter ego poder existir. Só que também a atriz deu uma entrevistazinha pra TV Line e disse que talvez tenha uma chance no final da temporada da Caitlyn aparecer. Mas como assim, Léo? Tá confirmado que a mulher morreu, mas ela pode voltar? Que história é essa? Quando se trata de The Flash, isso é mais comum do que vocês imaginam, poxa. Um personagem morre, ele é confirmado morto, ele é dito que não vai voltar, mas lá no fim eles arrumam um jeito do cara aparecer de volta. Eu não sei por que o Eric Wallace fez questão de matar a Caitlyn, eu espero que ela volte, porque pra mim ela é uma personagem muito importante, ou pelo menos que ela tenha uma despedida de verdade, porque essa morte que ela teve pra mim, eu não aceito. É o que eu digo pra vocês, eu não aceito essa morte dela. Eu quero uma despedida digna, no mínimo, pra personagem, ou trago ela de volta no final da nona temporada. Que, aliás, eu acho que vai acontecer alguma coisinha nos últimos episódios, e a Caitlyn vai dar pelo menos um tchauzinho pra gente. E uma das últimas coisas que eu não gostei muito nesse episódio, uma coisa que eu parei pra refletir muito, se vocês parem pra pensar tudo o que aconteceu que envolveu a Caitlyn se sacrificar pra tentar trazer a Frost de volta, teoricamente foi por conta da atitude do Barry. Se ele não tivesse explodido o laboratório dela, se ele tivesse conversado com ela, tentado chegar a um acordo, provavelmente eles teriam encontrado uma solução ou teriam convencido ela a não fazer aquilo. Sinceramente, me dói pensar na cena inicial deles, em todos os momentos que eles estiveram juntos em 2014, nas primeiras temporadas, e pensar que possivelmente a última cena em que os dois vão ter convivido pessoalmente é o Barry destruindo o laboratório dela, ela praticamente desapontada, ajoelhada no chão, porque ela queria o apoio do amigo dela, que esteve com ela por 9 anos praticamente, e a última coisa que o Barry iria ter dito pra ela é, me desculpe. E a gente vê nesse episódio que o Barry tava com isso na consciência, que ele ia precisar fazer de tudo pra tentar trazer a Caitlyn de volta, no começo pelo menos, porque ele não ia suportar a culpa de a última coisa que ele fez com ela foi justamente levar ela a fazer esse sacrifício. E apesar do Barry no final do episódio ter deixado a decisão pra outra pessoa, eu acho que isso provavelmente pode ser um peso que vai ficar na cabeça ou no coração dele pra sempre. Mudando um pouco o tópico agora, vamos falar do que esse episódio não se dignou a fazer direito, né? Que foi cena de corrida. Tudo bem que o episódio não é focado no Flash, sem problema. Quer focar em outro assunto? Beleza. Mas a única cena de corrida praticamente que tinha do Flash salvando alguém, os caras nem se dignaram a fazer um bagulho bonito. Poxa, quem lembra daquela cena na primeira temporada do Barry tirando o Joe do carro em slow motion pra não ser atingido por um raio? Linda, né? E nesse episódio, o Barry indo tirar a neve de dentro da máquina, eu pensei, poxa, os caras podiam fazer um CGI bom, pelo menos, porque aquilo ali é ridículo, entendeu? Aí a gente vai pro final do episódio, onde o Hartley tá brigando com a outra meta-humana, e a gente vê que na hora que ele vai atacar ela, o Flash chega com tudo. Que habilidade nova que o Barry nunca usou antes, o Flash ia usar pra derrotar a menina. Pra surpresa de 0 pessoas, ele tacou um raio na menina. Só que pelo menos dessa vez, ele acertou a mira, né? Não foi que nem no último episódio que o raio ricocheteou nele de forma estúpida. E depois, quando ela foi atacar ele com as ondas sonoras dela, ele ficou vibrando pra não atingir ele. Achei inteligente. Aí depois disso a gente viu que os amigos do Hartley não estavam mortos de verdade. Na verdade aquela mulher prendeu eles num estado de vibração sonora. E só o Flash conseguia ter acesso a isso porque graças à Speed Force ele consegue vibrar as moléculas do corpo. E aí por conta da manopla do Hartley eles conseguiram salvar as pessoas. E é muito importante você terem prestado atenção que foi a manopla do Hartley que fez essas pessoas saírem desse estado constante de vibração sonora. Porque no final do episódio a gente viu que o Capitão Boomerang e essa mesma meta-humana roubaram a
manopla do Hartley para dar seguimento com o plano da Red Death, e ela finalmente parou de vibrar. E aí, pessoal, isso já pode fazer a gente levantar algumas teorias, porque a gente sabe que quando um velocista ganha poderes de forma natural, ele não tem esses problemas com a velocidade dele interferir no modo de usar, como por exemplo o Wally West, na terceira temporada ele ganhou poderes com a pedra da energia da força da aceleração. A gente viu que ele ficou em estado de vibração quando ele saiu do casulo, ele não parava de vibrar. Depois que deram um soro no pescoço dele, ele conseguiu se ajeitar. Será que existe alguma outra pedra de energia da força da aceleração que deu poderes para Red Death? Ou foi de algum jeito que não deu muito certo, foi uma coisa meio instável e por isso que ele precisava desse equipamento para se consertar? E aí nós vamos ter que esperar os próximos episódios para ver o que vai acontecer. Então, pessoal, praticamente o vídeo foi esse. Eu gostei bastante do episódio e a minha nota para esse episódio, sendo bem justo, é 6,5. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do episódio? Vocês não gostaram do episódio? Deixe nos comentários a sua opinião e possível teoria para o próximo episódio, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.